Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, seção 115. A gente estudou do versículo 1 ao 4, na qual o Senhor fala que o povo do Senhor, o povo do convênio do Senhor é a igreja de Cristo. E também ele menciona o nome da igreja de Cristo. E, dando continuidade ao estudo, no versículo 5 ele diz assim: Em verdade eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai-vos, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. Estandarte, né, uma bandeira que chama as pessoas para reunir. Então o Senhor quer que nós todos nos ergamos, nos brilhamos, né, que nós nos tornamos brilhantes e que reunamos as pessoas, ser exemplos para as outras pessoas, para as outras nações. Que eles possam olhar para a igreja e falar, nossa, essa é a igreja de Cristo, né? E ser um exemplo para eles. Aqui, então, quando ele pede para que nós sejamos esse exemplo, esse estandarte para as nações, é semelhante ao que o Senhor ensinou, mas em outras palavras. Lá em Mateus 5, né, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele falou, vós sois a luz do mundo, né? E também falou que nós somos o sal do mundo, né? Nós devemos ser uma luz para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu, tá bom? Então o versículo 5 se trata disso aqui. A gente vai falar agora o versículo 6 que diz assim: E para que a reunião da terra de Sião e suas estacas sejam uma defesa e um refúgio contra as tempestades e contra a ira, e quando for derramada, sem mistura sobre toda a terra. Bom, está falando sobre a destruição, né, que vai ser derramada sobre toda a terra, mas aqui ele traz algo interessante. Ele fala que as estacas de Sião, tá bom? Elas se tornam um refúgio. A estaca também, ela se torna um símbolo do crescimento do reino de Deus na terra, tá bom? Quanto mais estaca, mais vai expandindo o reino de Deus para alcançar outros lugares que não tinham o evangelho. Então torna-se aí um símbolo, mas aqui está falando que se torna um refúgio, é um lugar de proteção para nós e nossa família, tá bom? Então a estaca é tanto um lugar espiritual também, né? Proteção contra os males espiritual, pornografia, seja, tudo isso. Quando nós damos ouvido aos líderes, né, que vai falar um pouquinho sobre isso aqui, nós estamos sendo protegidos. A estaca vai nos orientar. Quer criar os seus filhos em luz e verdade? Cria dentro do evangelho, né? Eu acho lindo, desde a primária, a criança seguindo ali, né, os programas da primária, oração, discursinho, treinando, né, treinando o filho desde pequeno dentro do evangelho. Então a estaca, ela se torna, tanto para as crianças como para os adultos, um lugar de refúgio. Vamos lá para o versículo 7, que diz assim: Que a cidade de Far West seja uma terra santa, consagrada a mim, e será chamada Santíssima, pois o chão em que vós encontreis é santo. Aqui é semelhante, né, o que Deus falou a Moisés lá em Êxodo 3, né? Tira as sandálias dos pés, porque está pisando em terra santa. Bom, o que havia de santo naquele lugar? A presença de Deus. Então, a presença de Deus, veja que Far West existia faz tempo, mas no momento em que os membros da igreja se mudaram para lá, tá bom? Estava se tornando o lugar central ali da igreja. Então, o Senhor fala que aquele lugar é um local santo, tá bom? Então, o santo é, tem mais a ver com a presença de quem está no lugar, tá bom? Do que o lugar em si, do que uma área geográfica. Nós até podemos dizer, o templo é santo, mas para manter essa santidade no templo, as pessoas para entrar no templo também passam por entrevistas que estão vivendo os mandamentos. Então, o lugar que a gente está, ele é santo pelas pessoas que estão ali. Vou pegar alguns exemplos aqui na Escritura. Lá em Alma, capítulo 7, versículo 21, diz assim: E ele não habita em templos impuros, está falando de Deus, né? Nem pode a imundície ou qualquer coisa impuro ser recebida no reino de Deus. Então, se o reino de Deus receber imundície, aquele vai se tornar um lugar imundo. Então, primeiro a gente tem que ser limpo de nossos pecados, de nossas imundícies, para estar no reino de Deus. Essa é a colocação. Lá em 1 Nef, capítulo 10, 21, também diz assim: Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação,
Os dias de provação é aqui na terra, né? Nosso tempo que nós temos para escolher seguir a Deus ou seguir outro caminho, tá bom? Então, esse tempo aqui. Então, se nós escolhemos errado, conforme fala aqui, né? Escolhemos fazer o mal nesses dias, ele continua: sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastado. Então, nada impuro pode habitar com Deus. Então, vá lá. Então, o lugar onde Deus habita é santo, sim. Por quê? Porque Deus está lá. É Deus que santifica o local, tá bom? Então, onde nós se reúne, aquele lugar se torna um lugar sagrado, tá bom? Versículo 8 e 9 diz assim: portanto, eu vos ordeno que me construais uma casa. Bem difícil aqui esse mandamento, porque eles já haviam construído um templo em Kidra, ficaram cheio de dívida, né? Foi algo bem difícil lá, né? E aqui, então, agora eles estão em Fayette, e aqui, então, o Senhor pede para que eles construam um templo também, né? E aí vamos ver sobre isso. O Senhor fala aqui: portanto, eu vos ordeno que construais uma casa para a reunião de meus santos, a fim de que eles me adorem. E que se inicie essa obra e um alicerce no trabalho preparatório nesse próximo verão. Aqui a gente vê ele falando da construção, né, do templo para a adoração a Deus, e também ele coloca aqui datas, né, no próximo verão aqui, ele vai colocando um planejamento, tá bom? Aqui a gente deve começar a fazer uma comparação, assim como o Senhor está pedindo um planejamento para fazer o templo, a gente vai falar aqui, inclusive ele vai proibir fazer dívidas para fazer esse templo, eu acho muito sábio aqui. Então, assim também a gente deve comparar que o Senhor quer que nós construamos uma vida digna também, tá bom? Para que ele possa habitar conosco. Então, o versículo 10 e 11 diz assim: e que o início seja no 4 de julho, no próximo, e daí em diante ao meu povo trabalhe diligentemente na construção de uma casa em meu nome, e que daí a 1 ano, a partir deste dia, recomecem a colocar o alicerce da minha casa, e assim deste tempo em diante trabalhe diligentemente até que seja terminada, desde a pedra angular até o teto, até que nada reste inacabado. Então aqui o Senhor coloca um tempo determinado, ele quer uma diligência, que trabalhamos, seja organizado, com esforço contínuo aqui. E conforme eu falei, a gente deve fazer um exemplo da nossa própria vida também. O Senhor quer que nós organizamos a nossa vida, o nosso tempo, as coisas aqui também. Aqui então, um dos exemplos aqui, né, que eu peguei, é que o Senhor colocou que depois de 1 ano ia colocar umas pedras de alicerce aqui. E eles não vão durar esse tempo todo em Fayette, tá bom? Eles vão ser expulsos daqui também, né? O governador da cidade ele vai emitir um, um mandato de extermínio aos membros da igreja, expulsão e extermínio aos membros da igreja. Então, até agora eles estavam no Missouri, né? Eles estavam em Kitran, também é Missouri. Eles saíram de lá de Kitran por causa da perseguição, vieram para Fayette. Fayette também faz parte do Missouri, então eles vão ter que sair também de Fayette aqui, tá bom? E aí, então, o que acontece aqui, né? Eu encontrei um relato que fala que 1 ano depois desta data aqui, os apóstolos, eles vieram ali, né, escondido e cumpriram, né, esse mandamento do Senhor aqui de colocar a pedra no lugar onde o Senhor havia falado que ia ser o templo, tá bom? Continuando aqui o versículo 13 e 14. Em verdade vos digo que meu servo Joseph e meu servo Sidney e meu servo Hiram não contraiam mais dívidas por causa da construção de uma casa a meu nome, mas que se construa uma casa a meu nome conforme o modelo que lhe mostrarei, né? Aqui eu achei interessante falando, né, sobre não contrair dívidas também. Então, conforme eu falei, é um exemplo para nossa própria vida aqui também, né? Ficar atolado em dívida não é muito bom, não. Então,
também nós devemos fazer isso, né? Não contrair essas dívidas na nossa vida aqui. Aqui eu achei interessante que ele fala que era para construir da maneira do modelo que ele mostrasse. Isso me lembrou lá de Nefe, né? Quando ia construir o navio, o Senhor falou: você vai construir um navio da maneira que eu te mostrar, né? E ali também eu comparo com a nossa família, com a nossa vida, né? Tu construirás uma família da maneira que eu te mostrar, tá bom? E isso não é construir uma família nova, é pegar a família que nós temos e começar a colocar o modelo que o Senhor quer que nós praticamos em nossa família. Fazer oração junto, fazer reunião familiar, fazer estudo das Escrituras. Então, fazer uma família da maneira e o modelo que o Senhor tem nos mostrado, tá bom? Continuando aqui, versículo 15 e 16, diz assim: E se meu povo não me construir de acordo com o modelo que eu mostrar, e a sua presidência, eu não aceitarei de suas mãos. Mas se o meu povo construir de acordo com o modelo que mostrarei, a sua presidência, sim, meu servo Joseph e seus conselheiros, então aceitarei das mãos de meu povo. Bom, aqui o Senhor ele não dá meio termo, né? Ou a pessoa está obediente ou não está. Ele falou: se vocês fazerem da maneira que eu estou ordenando aqui, que eu vou mostrar por meio do líder da igreja, né? Ele coloca aqui a primeira presidência e os conselheiros, né? E se fazer assim, ele aceitará. Se não fazer, não aceitará, né? Então a gente, na nossa vida, também é assim. Às vezes a gente fica com aquele pecado favorito, né? Já assistiu aquele desenho lá, o meu malvado favorito? Tem gente que tem o meu pecado favorito, né? Acha que não está cometendo um grande pecado, né? E aí tá, não, tá tudo. Isso aqui é coisa pequena, né? O Senhor não vai se importar com isso. Olha, uma pedrinha pequena, se você jogar na piscina, ela vai afundar. Uma pedrona grande também. O efeito é o mesmo. Pecado é pecado. A gente tem que abandonar os pecados. Então aqui o Senhor ele quer realmente que nós obedeçamos e façamos da maneira que Ele está mostrando, tá bom? Então não podemos ser seletivos aí em querer guardar alguns mandamentos e outros não. O Senhor entende que nós temos dificuldades em guardar alguns mandamentos, que é mais difícil para um do que para outros, mas que nós possamos buscar força em Deus, né? E aí a promessa do Senhor se cumpre em nossa vida, porque ao buscarmos a Deus, Ele vai fazer com que nossas fraquezas se tornem fortes, né? Então, nossos pontos fracos vão se tornar em pontos fortes. Vamos lá, continuando aqui, o versículo 17. E também em verdade vos digo, que é a minha vontade que a cidade de Fireat seja edificada depressa, pela reunião de meus santos. Então aqui o Senhor pede uma urgência. Mais uma vez eu vou fazer uma aplicação. Ele quer que nós façamos mudança e Ele quer que façamos urgente, tá bom? Então se nós identificamos aí o nosso erro, nós devemos rapidamente ir mudando, porque não há tempo, né? O Senhor está voltando. Versículo 18. Versículo 18 e 19, né? Ele finaliza aqui o capítulo, né? A sessão. E também que outros lugares sejam identificados para estacas e reuniões e circunvizinhas que forem indicados por meu servo Joseph, de tempos em tempos, pois que eu estarei com ele e santificá-lo-ei perante o meu povo, pois a ele dei a chave deste reino e ministério. Assim seja. Amém. Aqui eu achei interessante, né, que o Senhor coloca aqui de fazer outras estacas de Sião, para ir expandindo aqui. E aqui eu gostei que ele traz a questão de Joseph Smith, que ele está com Joseph Smith, né? Porque quando eles saíram de Kitron, muitos lá em Kitron estavam falando que o profeta era decaído, que ele havia se afastado de Deus, e aqui não. O Senhor está reforçando, eu estou com ele, né? Eu estou com o profeta. Defeito todo mundo tem, né? Mas o Senhor, ele nos ajuda em meio a nossos defeitos também. Se fosse para nós sermos perfeitos para ter um chamado na igreja, né? E os cargos iam ficar tudo vago, né? Porque a gente não é perfeito, mas o Senhor ele vai nos capacitando e nos aperfeiçoando, tá bom? Ao longo do tempo. Então é essa mensagem que nós compartilhamos, né? Fechando aqui a sessão 115 de Doutrina e Convênio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.